É pela real família brasileira. Porque não existe família. A real família brasileira, ela abre a geladeira e não tem comida. A real família brasileira está trabalhando na rua com app. A real família brasileira está na rua com bicicleta. Meio que uma pessoa que trabalha e é meio que um morador de rua. Presidente, o projeto de lei, ora relatado pela senadora Ana Paula, ele cuida e trata da criminalização da misoginia. Então, vamos deixar bem claro qual é o tema. Criminalização da misoginia. Eu vi suscitar esse debate desde semana passada para cá, presidente. Eu me senti no Senado. Importante, hein? Esqueça essa coisa de que o político chega ali, só escreve um texto e vai lhe falar. Esse pessoal, ele é treinado. Usa o nosso dinheiro e são treinados para fazerem um tipo de performance. Então ele pode até elaborar o texto, né? Ele vai ter orientação porque ele tem uma equipe para isso. Mas perceba que ele precisa dar uma certa emoção para isso. Ele precisa convencer as pessoas de que ele está emocionalmente envolvido nisso. Mas eu não posso descartar que também não seja uma atitude programada. Ele pode realmente estar agindo no teor da emoção. Mas a gente não pode esquecer que esse pessoal, eles não abrem a boca para falar qualquer coisa, de qualquer jeito. Mas no Senado do Império, nas vésperas de 13 de maio de 1888, quando devia estar sendo debatido naquele momento a Lei Áurea, e alguns deviam lá estar dizendo, isso vai quebrar a economia nacional. O Brasil vai criar discriminação entre os brasileiros. Recuperemos, presidente, no arquivo do Senado. Será que esse governo de agora, ele cria diferenciação entre os brasileiros? É uma pergunta bem simples. O governo de agora, ele cria diferenciação entre os brasileiros? Porque, a princípio, eu tendo a achar que sim. Porque a gente tem uma Constituição que diz que ninguém está acima de ninguém, todo mundo é visto por igual, mas é criado excepcionalidades. E essas excepcionalidades sempre ficam restringidas a nós. Você já parou para pensar nisso? É muito interessante, né? Porque você perceba que, por exemplo, a gente tem aí, né, eu sempre gosto de dar esse exemplo que é o mais recente, um caso de um apresentador de TV parece ter praticado, né, transfobia. E isso é crime. Você viu ele sendo preso? Você viu ele sendo preso? Você viu a emissora pagando multa? Quando aquele outro apresentador desse terror aí, reportagem policial, na época da pandemia, você viu a emissora pagando alguma multa? Eles foram em cima dele. A justiça foi em cima dele, mas não foi em cima do dono da emissora. Ou do responsável do programa. Porque, assim, o apresentador ele tá ali, mas ele tá se sentindo garantido pela emissora. Se a emissora tá expondo ele para falar o que ele quiser, não adianta ir só nele. Você tem que ir na emissora, que tá dando espaço pro cara falar o que quer. O cara com discurso anti-vacina, não acontece nada. Tem uma outra emissora de TV
né, que tem conexão aí com coisa religiosa, que ofende outras religiões. Você vê essa emissora pagando multa? Sofrendo alguma penalidade? Então, assim, esse governo, ele está distanciando, criando excepcionalidades entre os brasileiros? Ele está tratando os brasileiros diferentes? Porque nesse sentido, por exemplo, eu não vejo esse governo fazer nada. Então ele está agindo igual aos outros. Aliás, esse governo é o governo 3 da mesma pessoa, do mesmo presidente, que já fez isso antes e está fazendo de novo. Coisa, né? E assim, eu olho o senador, 46 mil reais de salário, né? Esse pessoal parece que trabalha 3 dias na semana só. Você tá na escala 6x1, né? 46 mil reais. Aí eu penso, bom, o mínimo que eu espero é uma coerência, né? Mas vamos mais para frente. Eu quase derrubo o microfone. Vamos mais para frente, que ele vai falar mais coisa. Talvez o debate não tenha sido muito diferente desse. Nós estamos em 2026, com uma epidemia de assassinatos de mulheres no Brasil. Eu vou citar só no meu estado. Aqui algumas fotos. Foram 8, presidente, até agora no mês de março. No nosso estado, presidente, do Amapá, um acréscimo de 300%. Ivone dos Santos, Carla Carolina Miranda dos Santos, Paula Barroso, Maria do Socorro Oliveira Serra, Natália Cristina Alves Sena, Jussiele de Souza Moraes, Maria Eduarda Paixão. Agora veja bem, hein? É um crescimento no governo atual. Há um crescimento desde 2021 até 2025, segundo matéria publicada no próprio site do Senado. Eu já falei aqui qual é o grande problema disso. As pesquisas mostram, eu vou repetir de novo, eu vou ilustrar aqui. As pesquisas mostram que o maior número desses casos é na região norte, maior número na região norte. Geralmente são, agora, né, no contexto geral, geralmente são cidades de 100 mil habitantes. As maiores cidades, as metrópoles, as grandes capitais, é 25%. Nas cidades de 100 mil habitantes, 50%. A maioria, mulheres negras, né? Brancas também, mas em grande maioria, mulheres negras. A medida protetiva não tem fiscalização, então carece de fiscalização. A grande maioria dos casos são de pessoas de convivência íntima da mulher. E por um acaso, essa região norte, por um acaso, o censo de 2022 aponta que, em grande proporção, lá tem um aspecto evangélico, religioso muito grande. Então, talvez, eu acho que o componente religioso pode estar conectado com isso. Mas se o componente religioso está conectado com isso, em época de eleição, eles vão querer fazer alguma coisa nesse sentido? Se eles não fazem nada quando há uma emissora de TV ligada à religião faz coisas erradas e nada acontece? Então, assim, eu vejo a pesquisa no site do Senado. E aí eles vão criar mais lei, porque eles precisam dar uma resposta para a sociedade. Então é lei. É fazer lei.
Então vamos ver mais um pouco e depois eu vou adentrar nessa questão das leis e o porquê outro componente pode também estar influenciando nisso. E que, ao meu entender, né, o aparente grande causador disso é o próprio governo. Vamos assistir mais o discurso dele. Sabe o que tinham em comum? Via de regra, na maioria, no Amapá e no Brasil, é o companheiro de dentro de casa. Ou insatisfeito com a separação, ou com ciúme doentio, com a mesma compreensão do século XIX, de que mulher é propriedade, que compreendeu que deveria resolver aquilo tirando a vida da companheira. Então ele está falando que a mentalidade das pessoas é tratar a mulher como no passado. De que a mulher está ali só para servir os desejos do homem, que a mulher não pode sair de casa. Essas coisas bem conservadoras. Então ele está falando que o problema é esse, é o passado. Só que não é. E aí que está a questão. Porque, veja bem, pesquisas apontam que o problema econômico, a falta de dinheiro, o salário reduzido, é um dos motivos, não apenas, de problemas de saúde mental, mas também de agressão contra a mulher. Por quê? Essa questão, aí pode vir essa questão da mentalidade que ele está falando, da mentalidade antiga, de que o homem tem que prover. O homem não consegue prover. E desconta na mulher. Porque ele ganha mal. Ele não consegue prover. E por que ele ganha mal? Por causa do arcabouço fiscal do governo. Que lá o governo não pode, o mínimo de gasto é 0,6 e o máximo de gasto que o governo pode ter é 2,5%. E o salário mínimo está atrelado a isso. E esse governo, ele já está cortando, tirando dinheiro. Ele vai fazer uma repaginada no BPC, eles vão tornar mais rígido ainda o acesso para jogar, para financiarização, para pagar o título das dívidas, o título da dívida pública, os juros, para pagar os juros. Então os juros tem que estar alto para pagar esse pessoal. Por isso juros bem alto. E aí, o governo que já está tirando de saúde, segurança, educação, ele não pode deixar de dar aumento. Ele tem que dar um aumento. Aí, o arcabouço está acima da Constituição, né? Porque é uma excepcionalidade, é um setor que está ganhando um tratamento diferente, né? É um setor do Brasil, um setor brasileiro, ganhando tratamento diferente diante de brasileiros, ganhou uma excepcionalidade, está acima da Constituição de tudo. Então o governo tem que passar para isso. Então está tirando de várias áreas dinheiro, está tornando, aumentando a fiscalização neste sentido, porque no sentido da mulher não tem fiscalização não. Carece. E aí, o salário é pouco. Aí, o lucro vem do banco, o lucro vem do setor varejista, né? O Lula, né? O presidente endivida o trabalhador com o empréstimo do Lula, né? Aí o trabalhador vai ficando endividado. Desconta na mulher.
desconta na mulher. É a mulher que sofre. Fica endividado. Não tem. As pesquisas mostram o trabalhador, no meio do mês, não tem mais dinheiro. Não tem nem dinheiro reserva. Se passar mal, passou mal. Aí corre para o SUS. E aí você chega lá passando mal, é 3 horas para ser atendido. Então, assim, não adianta fazer esse discurso lindo e maravilhoso que eu vou mostrar aqui, para ser justo com ele, se o próprio governo tem tua parcela de culpa e terceiriza a culpa com esse troço de misoginia. Eu acho tudo bem, tem que criar leis. Você tem que criar leis. Até porque eles estão lá para fazer isso. Mas eu acho muito estranho você criar lei. Um governo cortando orçamento de um monte de lugar. E com esse salário horrível, que não dá para o mês todo. Então, o governo sabe disso. Olha, isso vai dar ruim. Ah, mas aí a gente cria lei, porque esse pessoal, eles não são leigos, eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem o reflexo econômico que isso pode dar. Casos de violência na sociedade aumentando, não é só misoginia, é questão econômica, dinheiro. E querem passar pra gente, aí eles terceirizam. Aí a internet é red pill, é misoginia. Por quê? Porque daí você fala assim para a sociedade, olha, estamos fazendo algo. Aí tu vai ver lá, o governo está cortando um monte de dinheiro. Né? Não é cortando de parar de pagar, é que está pagando pouco, tá tirando muito dinheiro. Então tá todo mundo tendo lucro e no final você vai ter um aumento de R$130 e o mercado vai usar esse aumento para medir sua tabela de preço. O custo de vida está muito alto. As pessoas reagem de maneiras diferentes. Tem gente que não tem psicológico muito bom. Desconta de uma maneira absurda, porque chega um ponto que a pessoa se sente economicamente pressionada. É empréstimo. O serviço de distribuição de luz, de energia, é horrível. O governo renova, fala que não vai cortar. Mas na época lá do troço de São Paulo, que aconteceu em São Paulo, com a energia de luz, na época o presidente disse que ia cortar. Ah, não vou renovar. E agora o governo está falando que não tem por que não renovar. Então, assim, é muito interessante a gente perceber quando eles querem enrolar a gente. E olha que eles estão aprovando isso em época eleitoral. E criando um troço. É a misoginia. Mas tudo bem que seja. Crie lei. Mas vá na raiz do problema. Começa a investigar esse troço na zona norte do país. Aí não, né? Eles não vão fazer isso, entendeu? E aí é sacanagem, porque eles estão usando o discurso do sofrimento da mulher, né, para olhar para um outro lado, para desviar foco. Eu não sei por quê. Mas aí eu começo a cogitar algumas possibilidades. É para desviar o foco? É para o governo não reconhecer que ele também faz culpa disso? Tem culpa nisso? Aí eu não sei. Fica tudo muito solto, né? É ano eleitoral? Porque vai ter dinheiro para... Porque parece que para criar lei que criminaliza é ótimo. Não precisa ter verba. Mas tem umas coisas aí que precisa ter e não está resolvendo. Tornozeleira, mas vai ter fiscalização? As pesquisas dizem que não tem. Que falta fiscalização.
que é uma das consequências. E aí, lei. Vamos ver mais. Senadora Ana Paula, esse projeto seu é pela família. É pela real família brasileira. Porque não existe família. A real família brasileira, ela abre a geladeira e não tem comida. A real família brasileira está trabalhando na rua com app. A real família brasileira está na rua com bicicleta. Meio que uma pessoa que trabalha e é meio que um morador de rua. Essa família aí brasileira está ganhando R$1.600. Um videogame custando R$4.500. Um aluguel de apartamento de 30 metros. R$1.100. Então, assim, é complicado, né? É complicado. Porque você começa a criar lei e a população, ó, que lindo, criaram mais uma lei. Vamos assistir mais, né? Vamos ver o que tem mais para falar aí. Família sem a mãe de família. A raiz do feminicídio está no machismo. O machismo tem traços estruturais da formação da sociedade brasileira. Mas não é só isso. A questão econômica também. E a questão econômica aí, porque aí, quando ele fala isso, quando você vê uma pessoa falando assim, olha, a culpa é do racismo, né? A culpa é uma questão racial. Homofobia, racismo. Beleza, mas você perceba que você direciona para o comportamento de indivíduo. E aí fica uma coisa muito estranha. Porque, por exemplo, você não pode praticar homofobia. Porque é crime. Eu concordo, tem que criminalizar mesmo. Mas entenda que só isso não resolve. Se você não for na raiz do problema. E aonde está a raiz do problema? Quando você pode, na tua religião, né? Você pode lá dentro dizer, a pessoa, o homossexual é uma coisa horrível. Porque lá na religião permite, lá no templo permite. Então você cria uma excepcionalidade. Então você não pode, mas o templo te dá essa liberdade. Na emissora de TV eles têm liberdade. Não acontece nada. Então isso daí é só para a sociedade, entendeu? Porque eles criam excepcionalidades em excepcionalidades. Aí vai pegar uma pessoa aí qualquer, pode até ter um certo dinheiro, né? Uma pessoa economicamente numa situação boa, ser um riquinho, sei lá. E mesmo assim não vai ter o mesmo tratamento. Vocês querem apostar quanto, como não vai ser isso? Tudo é muito relativizado. Então, assim, você vai fazer lei. Se pegar uma pessoa graúda, aí a gente vê se a lei vai valer a pena, entendeu? Você vai ser o exercício da lei, vocês vão criar malabarismo. Então, assim, isso é só pra gente. E eles, como parlamentares aí, senadores, eles podem falar o que quiserem. Tá tudo acima da gente. Tudo.
Nós somos uma sociedade que até 1916 tinha um código civil que dizia que era legítimo ao marido matar a mulher quando a encontrasse em crime de adultério. A tese famigerada da legítima defesa da honra vigorou no direito brasileiro até 1980. Eu não estou falando de século XIX, estou falando de 1980, com o julgamento de Dock Street e a absolvição dele naquele momento. É esse o legado machista que está na raiz das mortes de mulheres. Aí tu joga pro machismo. Por que não melhora a educação das escolas? Por que não investe em propaganda, em coisas educativas? Tem outras formas de resolver isso, de ajudar a combater isso. Mas você tenta minimizar o impacto, né? Porque você não vai de fato só... Porque a raiz do problema não é só a educação, mas entender de onde está vindo isso. Se eu tenho no mapa e uma determinada região onde mais se pratica isso, eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo, estudar aquele lugar, entender que fenômeno é esse, para tentar entender o que está acontecendo. E as pesquisas apontam que o estudo, o censo, diz que essa região é predominantemente evangélica. Então, assim, eu não sei qual é a dificuldade. Eu não entendo. A religião ganhou a excepcionalidade. Eles não vão fazer isso. Entendeu? Então, estão desviando o foco. Que coisa, né? Eu fico muito chateado que eu vejo a política chegar a esse ponto de usar o sofrimento para isentar sua culpa, criar um inimigo e fazer lei, sem dinheiro nem para fiscalizar. Que coisa, né? E quem primeiro tem que admitir esse legado e fazer autocrítica somos nós, homens. Temos que admitir essa carga histórica e cultural. Admite que o salário que esse governo criou, essa coisa de arcabouço, é uma coisa horrorosa. Passa a reconhecer isso. Porque ele está pedindo para os homens reconhecer, pede para o presidente reconhecer. Você deveria estar reconhecendo isso, que uma parcela da culpa é do governo aí que você faz parte. R$46 mil para você ficar aqui inventando coisa. Sendo que já tem pesquisa aí que você pode se amparar, aprofundar, resolver. Quer criar distrações, né? Para não ir na raiz do problema, né? Porque é ano eleitoral e vai se aproveitar para ter um ganho eleitoral nisso. Olha, a impressão que me dá é essa, entendeu? Sobre nós. E temos que admitir o clima famigerado que se criou no mundo, com o que se dissemina nas redes sociais. Por isso, colega Ana Paula, tem que votar o vosso, mas tem que votar o nosso, da Maria da Penha Digital. Porque não é aceitável. É mais lei. Não criou-se a Lei Maria da Penha para proteger as mulheres? A ideia não era essa? Está dando certo? O que vai me convencer de que criar mais leis, só criar leis que visem criminalizar, o que me garante que isso vai dar certo? Não tem nada que me garanta. Porque eu já vi que já foi feito antes e não está resolvendo. Então, o problema não é ficar criando leis. Não é só isso. Não adianta só fazer isso. Você tem que informar, você tem que investir o dinheiro em publicidade. Aí não vai investir. Sabe por quê? Porque tem que pagar os juros.
Então não vai ter. Então o Estado fica minguando, porque tem que ir tudo para os juros, tudo. O nosso salário está atrelado a um não crescimento. E o brasileiro está vivendo com pouco. Aí eles falam, artigo 5º da Constituição. E aí, né, a gente tem um pessoal que está se dando muito bem com essa coisa de juros, e o resto da população não. Porque não tem o que comer, e isso gera violência. A pessoa está com fome, ou a pessoa está sem dinheiro, gera violência. É um gatilho. Então não adianta ir para isso. Porque vai ser mais uma lei. Porque já fizeram leis. E lei não coíbe ninguém de fazer nada. Não impede a pessoa de fazer coisas ruins. Esse pessoal aí, eu acho que eles vivem em um outro universo. Otávio, você quer liberdade de expressão? Você pode opinar, você pode ser de direita, de esquerda. No templo você pode ter. Você tem uma excepcionalidade lá no templo. Que coisa, né? Tem um monte de coisa acima. Só a gente, a população, não está acima de nada. Até a Constituição eles colocam em cima da gente. Tem o outro lá, está lá nos Estados Unidos, instigando o líder de um outro país a entrar aqui. E o irmão desse está lá fazendo isso, quer concorrer à presidência. Essa é a nossa democracia. Agora, isso é um reflexo de despolitização, né? Porque tudo isso aqui que a gente está vendo dele, tudo isso é despolitização. Porque ele não está sendo honesto, ele não está sendo sincero, ele não está agindo de uma maneira politizada, de forma política, a fim de trazer a real raiz do problema e tentar resolver isso. Então, quando ele cria um troço, desvia foco, eu não sei qual é a intenção, não sei se é eleitoral, eu não sei. Estou cogitando aqui coisas, mas o fato é que isso não vai resolver. Então, o governo entrou numa de lei, que não coíbe, não impede nada. Então ele está despolitizando. Ele não quer resolver o problema, ele quer maquiar com lei. E a conclusão que eu chego é essa. Agora, o motivo que está levando ele a fazer isso é que eu não sei também. É ano eleitoral, é isentar o governo, terceirizar a culpa, não sei. Professar, torcer para o Flamengo como eu, torcer para o Vasco, torcer... Agora, você não pode ir para a rede social e subir uma trend com uma faca na mão, perguntando, dizendo, caso ela diga não, o que você vai fazer. Isso. Esse apresentador de TV, parece que ele pode falar coisas. Inclusive, aparentemente, ter praticado transfobia. Ele é uma excepcionalidade, ele está acima. Para a sociedade é lei. Para a sociedade é lei. Agora, tem uma outra sociedade aí que é flexível. A emissora não acontece nada, não tem multa, a transmissão não é cancelada, não perde publicidade. Então, assim, para uma coisa vale, para outra não vale. E aí você vê lá na Constituição, você vê em lei que não tem excepcionalidade, não tem estado de exceção, que a lei vê todo mundo por igual, que o Estado tem que zelar pela vida de todo cidadão brasileiro. E aí tu vê que os políticos fazem tudo, menos isso. E aí eu vejo, né, o senador, R$46 mil,
para vir aqui com esse discurso que não me convence. E aí eu me sinto, poxa, sacanagem, eu tô pagando o salário de um político, né, contribuinte, para ver o político despolitizando um discurso. E quer me enganar? Eu acho que ele quer me enganar. Deve estar querendo enganar alguém aqui com esse discurso. Não é liberdade de expressão. Isso é disseminação do crime. Isso aí. O apresentador de TV, ele fez isso também? Essa prática de disseminar isso? Porque tem que valer para todo mundo, né? Esse deveria ser o certo. É o fortalecimento da compreensão da mulher como propriedade. Companheiros, companheiras, colegas senadores, não se trata aqui de feminismo, não. Se trata de cumprir a Constituição. Ah, cumprir a Constituição. Ah, entendi. É para cumprir a Constituição. Tá lá escrito, ó, é permitido você praticar crimes em alguns locais e outros não. Se você for classe dirigente, se você for alguém que comanda um país, você tem excepcionalidade. Tá escrito isso lá na Constituição, acredita? Tá escrito tudo isso lá. Só se for a Constituição do senador Rodolfo. Lá deve estar escrito isso, porque eu só vejo o Estado fazendo isso. Tudo tem excepcionalidade. Tudo tem tratamento diferente, menos pro povo. Interessante, né? Eu sei que alguns vão dizer, mas tudo é machismo. É que sempre foi, senadora Leila. Nós somos um país formado com a carga cultural do machismo e do racismo. Se nós como sociedade, nós como senadores e senadoras da República, não reconhecermos isso, nós não aprendemos como temos que superar. Pô, vai ajudar se você reconhecer que o governo faz parte desse problema. Vai ajudar muito. Eu quero ver se o governo vai ter essa coragem. Agora, em ano eleitoral, será? Foi a Constituição, no artigo 5º, que nós temos mais de 30 anos de sua promulgação, que proclama a igualdade jurídica entre homens e mulheres, e diz que essa igualdade só se realiza quando se trata os desiguais desigualmente, na medida que se igualam. A carga histórica desiguala a mulher em relação ao homem, e a promoção da igualdade é o dever histórico de nós como legisladores, é o dever histórico desse Senado. Aprovar leis como essa é defender a família brasileira, é defender as mulheres brasileiras, é defender a unidade familiar, banir da internet expressões do tipo, destrua o ego dela. Vocês sabem, colegas, que tem na internet expressões do tipo, todas as mães solos são aproveitadoras. Alguns vão dizer, mas você está reproduzindo. Estou reproduzindo para ser condenada, para que nós nos indignemos com isso. Olha, na boa, ele não me convence com isso. Porque o argumento dele é muito fraco, não aprofunda. Ele fala que na sociedade, a sociedade foi criada assim, atrela a comportamentos do passado, uma mentalidade do passado. Se o problema é a mentalidade de tratar a mulher como se tratava em outros séculos, então o Estado está realmente errando, porque não informa, não educa a população. Então, assim, você joga para cima da sociedade leis que visam coibir a prática, e na prática não vai coibir nada, porque já tem leis para isso. Tem lei contra tem lei antirracismo, e as pessoas não deixam de praticar isso.
E quando acontece com uma pessoa que não tem um nome forte, né? Que infelizmente não ganha essa excepcionalidade que o Estado dá para algumas pessoas, essa pessoa se ferra muito. E se for uma pessoa com um tratamento de excepcionalidade que o Estado dá, aí tende a ser uma coisa mais branda. Então é complicado, né? Porque a gente tem um Estado que cria um estado de exceção para algumas coisas e que nunca é, por coincidência, para a sociedade. Não é o mesmo tratamento. Aí você pode me falar, não, mas é o partido de esquerda. Pô, mas todos eles fazem a mesma coisa. Não acha isso não é estranho, não? Eu me sinto como senador do século XIX defendendo a Lei Áurea, no 13 de maio de 1888, quando esse projeto deveria ter sido aprovado por... Olha, eu tô começando a achar que a gente está se encaminhando para a época da Revolução Francesa lá. A população nem pão daqui a pouco vai comprar. Tá tudo caro. Tu não compra nada, é caro. Então, assim, as questões econômicas afetam. As pesquisas dizem. Então, assim, é muito difícil. 46 mil reais para ouvir isso. Por unanimidade, com um aplauso e com um reconhecimento histórico da carga que nós temos de uma sociedade machista que oprime a mulher e que tem levado elas à morte. No meu Amapá e no Brasil todo. Porque eu não vejo debate, tem coisas que eu não vejo debate possível. Não tem variação de debate para isso. Só como diz uma grande mulher, pensadora liberal democrática do século XX, Hannah Arendt, só tempos muito sombrios em que estamos vivendo pode justificar que um tema como esse seja objeto de discussão e não de aclamação e aprovação por unanimidade por parte desse plenário. Olha, lindo! Discurso lindo! Lembrou até de Hannah Arendt. Botou até Hannah Arendt nisso. Que coisa, né? Que coisa. Aí ele lacra, né? Porque aí pro pessoal da esquerda vai olhar, olha, meu Deus, que intelectualidade, né? Lindo, Randolph, lindo! E aí a real situação do problema você não vai resolver. E aí a impressão que me dá é que isso é enfeitar um pavão. Tu tá enfeitando um troço pra sociedade para dizer que você está fazendo algo. Sendo que o governo tá tirando dinheiro de tudo que é lugar. É muita incoerência. Só tempos muito sombrios. Presidente, eu espero o convencimento dos colegas do absurdo que é o contraponto e o contraposto a esse projeto. Nós estamos com esse projeto, senadora Ana Paula, cumprindo a Constituição no artigo 5º, protegendo as mulheres brasileiras. Nós estamos socorrendo 8,8 milhões de mulheres brasileiras. Tá igual a deputada os deputados do PT. Não, vamos dar o sábado e tudo vai ficar lindo. Então a pessoa vai ter mais um dia para ficar em casa, para abrir a geladeira e não ter nada de que comer. Que coisa, né? É o Partido dos Trabalhadores. Que corresponde a 10% das mulheres com 16 anos ou mais que sofreram algum tipo de violência digital no último período. Esse projeto... Viu? Aí ele vai para coisa digital, aí ele vai para coisa de misoginia, ele vai para coisa de red pill.
Aí vai fazer lei para tornozeleira. Aí vai fazer lei para aumentar a pena. Aí vai criar mais lei. Daqui a pouco vai fazer outra lei. E aí o real problema não vai. E aí a sensação que eu fico é que eles estão criando uma cortina de fumaça, sei lá como se chama isso. Porque eu vou nas pesquisas e eu vejo outra coisa. Mas o governo não vai fazer isso, porque o governo não é louco de assumir que ele está errado. Que coisa, né? Será que isso é reflexo de patrimonialismo? Será que eles estão usando de patrimonialismo para atuar, né, como a classe dirigente? Para atuar em favor próprio? Será? Pode ser, né? Esse pessoal pode não estar juntos por questões de direita ou esquerda, mas pode estar juntos por outras questões. Por isso tem excepcionalidades, né? E excepcionalidades. Mas nunca essa excepcionalidade cai para o brasileiro, pro cidadão. R$46 mil do seu salário. Do seu imposto, aliás, dos impostos que a gente paga. O vosso tem duplo significado. Colocar misoginia e machismo no lugar que é. O salário já era, o arcabouço. Acabou o salário. Limitou o ganho real. Não tem o que comer na geladeira, vive com pouco. E a culpa é da misoginia. Crime. Em segundo lugar, combater a linguagem que tem em todos os lugares. É muito comum o argumento aqui. É muito comum o argumento aqui. Não, nós defendemos a igualdade de mulheres, mas não tem mais. Para a igualdade não tem mais, não tem meio mais. Aí vai os canais de esquerda, olha, lacrou. Olha que discurso furioso. Calou todo mundo. Mais despolitização. Mais despolitização. Igualdade é inteira e não é pela metade. Não aprovar esse projeto representa, não aprovar, me perdoem, a divergência desse projeto representa, per si, uma contradição em si com o parlamento que se avora ser do século XXI. Eu fico lamentando os tempos atuais, sobretudo por esse debate estar existindo, porque eu esperava desse projeto a aclamação por unanimidade. Pronto, né? Deu o discurso, jogou a culpa só de um lugar, vai criar mais lei, tem que criar lei sim, mas não é só isso. E aí vai ficar uma coisa que não vai resolver, porque só criar lei não impede ninguém de fazer nada. Olha, é difícil, hein? Partido dos Trabalhadores? Complicado, né? Gente, vamos ficar de olho, gente. Olha, não caiam na conversa mole desse pessoal, viu? Então, se você gosta que eu desvende e revele o que esses políticos falem, agora você pode ajudar esse canal. Faça uma doação chave Pix. Na descrição desse vídeo tem um número aleatório. Você não terá problemas de copiar, né, e manter a nossa análise independente. Eu não tenho relação com político nenhum. E eu quero me manter assim. Então, se você quiser ajudar nessa continuidade, né, você pode fazer a sua doação, mas também pode se inscrever, curtir, faça seu comentário e sugestão aqui. Me ajude também com os conteúdos. Mas vamos ficar de olho, hein? Vamos ficar de olho. Então é isso. Tchau.